Qual o nosso papel na vida dos nossos filhos? Será que o amor de mãe tudo pode? Será que você consegue aceitar a vida que seu filho escolheu ou que ainda vai escolher? Esperar a luz chegar. Para a gente falar um pouquinho sobre as expectativas que nós criamos na vida dos nossos filhos. Ela entrar. Lô, vê se deu certo aí. Deixa eu fechar a porta. Olá, seres de verdade, como vocês estão? Pra gente que é mãe, esse é um tema maravilhoso, né? Afinal de contas, quem nunca? E o quanto essa relação, né, entre orientar o seu filho ou o que você realmente está desejando, criando essa expectativa, é de fato o que deve ser feito, né? Ai, que legal, Paulo. Que bom que você está aqui hoje. Encaminhe para que mais pessoas possam assistir essa live de hoje. Para quem não é mãe aí, né, que vai assistir essa live, comece a ter novas percepções, né, sobre a sua mãe, né, o que ela faz, o que ela não faz, o que ela já entendeu, o que ainda ela não entendeu, né, o que você pode mudar a respeito disso também. E, afinal de contas, nós mudamos só a nós mesmos, né, não aos outros. Então, vamos lá para o nosso tema de hoje, porque é meia horinha de bate-papo, né? Então, assim, é rapidinho só para a gente trazer um pouquinho mais de consciência, de amorosidade, para que a nossa vida possa fluir cada vez mais leve e harmoniosa. É por isso que a gente vem aqui conversar um pouquinho com vocês. E o tema de hoje é expectativa com os filhos, né? As expectativas que a gente tem a respeito desde quando eles estão na nossa barriga, eu acho, né? Vamos falar assim, eu sou mãe de gêmeos, então assim, eu acho que desde quando a gente está na nossa barriguinha, a gente já pensa assim, né? Nossa, mas o que será que vão ser? Que jeito que vão ser? Será que a cor dos olhos, o formato do nariz, o rostinho, a gente já vai criando a expectativa já desde a barriga, né, Lu? Com certeza. E assim, é muito natural, né? Tirar um pouquinho dessa carga de que, ai, não pode ser assim. É natural que você crie realmente esses desejos, essas expectativas. Nós, como mães, né, pais também, é claro que o que a gente mais deseja é que nossos filhos sejam felizes. É isso que realmente, no fundo, é o desejo principal. Mas muitas vezes, algumas comunicações, alguns diálogos, né, algumas falas podem gerar pressões e desafios emocionais na vida deles. E que isso é importante que a gente olhe e trate com carinho. Eu acho que principalmente a gente começa a ter essa percepção quando eles estão na fase da adolescência, né? Na adolescência a gente vê que eles estão ali mais perdidos. Meu Deus, o que eu vou fazer de faculdade? Eu preciso ou não fazer? Será que eu faço tal curso? Será que eu não faço? E aí entra, além das opiniões de dentro de casa, também vem um pouco do externo também, né? Criando essa expectativa do que você deve ou não fazer, né? Isso. Encontrar um equilíbrio, né, saudável entre essa relação, né? Eles são seres únicos, né? Como a gente fala aqui, é a nossa pecinha de quebra-cabeça. Vou até colocar aqui, que esse daqui é o emoji que a gente ama, entendendo que são indivíduos únicos e cada um, se realmente trabalhar nessa parte individual, a gente vai ver como o complemento com um todo é maravilhoso, né? É,
às vezes, quando a gente se torna mãe, a gente esquece um pouquinho de que é um indivíduo, né? A gente quer que, na verdade, seja nossa boneca, né? A mãe, então, quer que seja boneca, né? Eu que tenho duas filhas, eu acho que quando elas nasceram, eu queria minhas bonequinhas que fossem perfeitas, que eu colocasse aquela roupinha, não se sujasse, que só trocasse quando fosse a hora de trocar. Que gostasse de usar laço, né? Ou tiara na cabeça. É bem assim mesmo, né? Eu que sou mãe de gêmeos, então era andar combinando, né? Tipo, sempre tinha que estar combinando. E aí, conforme eles vão crescendo, tendo a opinião deles, eles já não querem mais, né? Aí fica difícil, né? Ah, eu amo rosa, minha filha já não é tão de rosa. Hoje ela aceita um pouquinho mais, mas na fase de criança ali, ela tudo menos rosa, era qualquer cor menos rosa. Então, já começa as frustrações aí desde pequeno. Hoje o tema da live é sobre expectativas que nós criamos a respeito dos nossos filhos, né? E como isso como o autoconhecimento nos ajuda a liberar eles, né? A libertar um pouquinho mais essa, essa cobrança excessiva que não só a gente faz, mas também o mundo externo faz do que eles têm que, né? Tem que isso, tem que aquilo. Até nós mesmos, né? Como filhos, muitas vezes nos sentimos cobrados em relação a isso, né? Nós temos que ter uma família perfeita, nós temos que isso, nós temos que aquilo, preciso, né? Um monte de coisa aí. Então, contem pra gente como é a vida de vocês em relação aos filhos, que vocês permitem que eles fazem, o que ainda não é tão fácil, porque não é um processo fácil muitas vezes, né? A gente abrir mão do que a gente entende que seja o melhor para eles, né? É um processo realmente de consciência. Você precisa trabalhar dentro de você, que eles, assim como você também, é uma pessoa única, um ser único que foi moldado pelo Criador, né? E não você que moldou, não é você que fez a forminha lá, igual a gente tava, igual a Lô falou, né? Vai usar roupinha tal, vai gostar de saia, vai gostar de laço, vai gostar da cor tal, vai gostar disso, vai gostar daquilo, vai gostar de fazer exercício, vai ser dessa forma. E não funciona assim com os nossos filhos, né? Eles foram moldados através do nosso Criador, assim como nós. Então, eles são seres únicos e o papel da mãe aqui é orientar para que eles sim possam se encontrar e possam ser felizes com aquilo, desenvolver esse potencial gigante que eles têm dentro deles já, né? E entender que cada fase tem a sua fase, né? Realmente, quando eles são pequenos, o cuidado, a dedicação, o ajudar nas escolhas é fundamental para que isso aconteça. Mas eles vão crescendo, né? Muita gente pergunta para mim como que está sendo para você essa fase que as suas filhas são adolescentes, porque o maior desafio é ter filhos adolescentes. Gente, para mim, tá sendo uma fase muito fácil. Tá sendo muito leve. Mas por que que tá sendo leve? Por que que tá sendo fácil? Porque eu estou me autoconhecendo. Eu deixei de estar no processo de apenas fazer o que os outros falam e sim me conectar muito mais com o que eu sinto, o que eu acho que é bom sobre essa questão, né, principalmente com os filhos, do externo, a gente quer que eles estejam nos moldes da sociedade, né, do que a sociedade fala que é certo, do que a sociedade diz que é o bom. Só que se você não tiver a compreensão do que é a essência do indivíduo, tudo fica mais difícil. É sempre nadando contra a maré. Eu gosto muito de dizer que a essência é a maré. A essência é você estar conectado com essa maré. Quando você não está conectado com isso, você nada, nada, nada e não sai do lugar. E nada acontece. Nada acontece. Boa tarde, querida. É exatamente isso.
como a Lô falou, né, da adolescência, para mim também, quando me perguntam a respeito disso, eu falo, gente, que fase maravilhosa. Mas o porquê isso acontece, né? É porque a gente realmente está bem com a gente. Quando a gente tem dificuldade em saber quem realmente a gente é, ou como, o que a gente gosta, o que a gente não gosta, a gente tem dificuldade de até conviver com outras pessoas, né? E quanto mais isso vai ficando claro para você quem realmente você é, o que realmente você veio fazer aqui, qual o seu propósito em relação aos seus filhos, já que também educar é questão de exemplo, né? Você dá o exemplo, você ser aquilo que realmente você fala e não somente falar por falar, né? Ah, você precisa fazer isso, mas aí eu viro as costas e faço diferente. Então, tomar cuidado com isso também. A gente sempre fala nas nossas mentorias que a gente precisa cada vez mais trazer essa clareza do que realmente a gente veio fazer aqui e o quão grande esse potencial que tem dentro da gente a gente precisa colocar para fora cada vez mais. Principalmente, né, falando para essa fase da adolescência, é a comunicação, né? Quando criança, também seus filhos precisam da comunicação. Só que quando a gente fala comunicação, a gente pensa sempre que é essa comunicação aqui de fala. Mas existe a comunicação não verbal, né? E o que é essa comunicação não verbal? É tipo falar com o olho assim. Você acha que a criança não vai ter medo? Claro que vai ter medo. Será que ela não vai ter insegurança de de repente não chegar? A gente travou, eu não sei se foi o meu ou se foi a Lô. Coloca aqui para mim, fazendo favor, quem que travou. Só Oi, Oi. Para foi mim, você? o teu. É, então, para mim o seu tá embaçado aí, eu não sei. Ah, então não sei também. Vamos esperar aqui alguém falar. Mas tá me escutando, Sim, né? tô. A gente, como a Lô falou, né, em relação à comunicação não verbal também, exemplos e o que você fala faz total sentido. Travou, então foi o meu. Foi o meu que travou, só que não tem jeito de eu trocar a internet. Espera. Mas tá bom agora. Já destravou já. E quando a gente está bem com a gente, tudo ao nosso redor fica mais fácil, né? Quando a gente não tá bem, a gente não consegue passar isso para os nossos filhos. E quantos pais demonstram algo que não são, né, na realidade. Ah, não posso brigar na frente do meu filho. Ah, eu tenho que tratar meu filho assim, eu tenho que tratar meu filho assado. Só que, será que você não está colocando uma capa de super-herói em você? E que talvez lá na frente ele fala, cara, minha mãe nunca vi isso dela, né? Eu nunca vi ela fazendo isso, coisa mais esquisita, coisa mais estranha. Então, pensar sobre isso, né? Se você também não está colocando um papel fictício aí em relação ao seu filho, que você não é, que você não consegue nem viver isso, né? Ai, uma vida perfeita, uma coisa além que não existe. E assim, né, como a gente está comentando aqui, às vezes você sendo mãe, você não consegue perceber que talvez você faça isso, mas é fácil às vezes você perceber que seus pais faziam isso com você, né? Quantas vezes talvez você não conseguia contar algo que você fez para os seus pais com medo deles te julgarem, deles brigarem, deles te colocarem de castigo, né? E ter essa compreensão faz entender também para eles, né, para os seus filhos, que que sim, você pode errar, né? Você como mãe, você como filho, tá tudo certo errar, né? Agora é um errar com conhecimento de que eu não farei de novo, eu não vou errar de novo, porque senão é muito fácil você ficar errando, errando, errando e colocando para debaixo do pano, né?
Coloca a culpa em alguém, né? Que é mais fácil. Coloca a culpa em outra pessoa do que em você próprio, né? Então, como a Lô falou, ter a consciência de que você errou e que você pode fazer diferente. Pode ser que talvez aconteça de novo? Pode ser, mas o intuito é não acontecer mais, né? Em relação ao que você está fazendo com o seu filho, o que você está achando que não está tão legal assim. Porque afinal de contas, eles sempre demonstram de alguma forma, né? Eles sempre vão. Você acha se você, né, ter uma observação assim um pouquinho mais aguçada, você sabe se seu filho tá feliz, se ele tá triste, se ele tá gostando, se não tá. Ah, eu tomei uma atitude de tal forma e não deu muito certo, ele não me escutou. Então, será que eu não tenho que falar de forma diferente? Será que eu não tenho que agir de forma diferente com ele? Trazer sempre a responsabilidade para si, né? Muitas clientes chegam relatando exatamente sobre isso, né? Ai, meu filho, eu falo para ele fazer alguma coisa, ele não me ajuda, ele dorme até tarde, ele não acorda com despertador, né? E, ou então, ai, meu filho não me conta nada do que acontece no dia a dia dele. Como que está sendo essa comunicação? Você está comunicando de forma correta com ele? Ou você já tentou de outras maneiras, né? Porque a gente tem a tendência de achar que sim, que eu me comuniquei da forma correta. Mas você já tentou fazer diferente? Já tentou usar de outra maneira, né? Como ele falou, é levar para a autorresponsabilidade sobre tudo que acontece na sua vida. Então, se está existindo esse conflito hoje, é porque alguma comunicação não está legal. Ou então, pode ser que ele esteja interferindo algum valor seu, né? O que que é valor? Vamos lá dar o exemplo. Vamos supor que eu tenho um valor de fidelidade muito grande. Então as pessoas têm que ser fiéis a mim. E aí vai o meu filho, não me conta alguma coisa que acontece. Logo, eu vou me sentir traída por ele não ter me contado. E aí, qual será a minha reação? Muitas vezes de fúria, muitas vezes de gritos, muitas vezes de querer colocar de castigo. Mas espera lá, esse valor é meu, não é um valor dele. Você pode comunicar sobre isso, que você ficou chateado, que você se sentiu traída? Sim. Mas será que realmente ele viu como traição? Entender também, ponderar, né? É, isso é importante, até no diálogo com qualquer um, né? Aqui a gente está falando com os filhos, mas é preciso com todos, né? E eu queria trazer um pouquinho de um ponto energético aqui, né? Dos nossos tratamentos, que é o que a gente faz. Como a Alô falou, né? O que, que acontece quando estou repetindo, 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 eu já tenho consciência a respeito daquilo, mas eu não consigo fazer de forma diferente. Aquilo me gera uma dor gigantesca, né? Então é preciso sim nessas horas a gente procurar um tratamento, né, energético, espiritual a respeito para limpar realmente o que está acontecendo, o que te leva a fazer isso, né? A gente fala científico até criar outras trilhas neurológicas, né, dentro do nosso cérebro, fazer outras trilhas ali cerebrais para que a gente consiga tomar uma atitude diferente, porque quando a gente faz uma ação e toda vez está acontecendo a mesma coisa, opa, peraí, né? Eu não estou conseguindo sair disso. Eu preciso fazer essa ação e acontecer outra coisa. E muitas vezes tem bloqueio sim ali energético ou espiritual. Então a gente precisa sim fazer essas limpezas, fazer essas desprogramações para que acontecendo aquilo de novo com você, tome outro caminho e não repita mais o caminho que não está dando certo. Você está vendo que não está legal para você, que não está legal essa convivência. Você já sabe que lá na frente talvez seja um futuro de distanciamento com os seus filhos, né? E falando sobre essa parte espiritual, né? Como a Lei falou, pode ser
quando você tem uma crença, né? Vamos lá, quando você tem uma crença sobre alguma coisa, pode ser que existam alguns seres externos que também estão se beneficiando dessa crença. E o processo de limpeza, de trabalho energético e espiritual é super importante. Por quê? Por mais consciência que você tenha, se você não vai lá e não cuida desse espiritual e desse energético, não vai modificar. A gente tem um exemplo aqui lindo, né? Que é da Simone, que tá até aqui na live, mandou um oi aqui pra gente. Ela mesma já falou que várias coisas ela tinha consciência e mesmo assim ela não conseguia realizar. Por quê? Porque era algo que não era apenas da consciência, e sim era de alguma coisa externa. E conforme ela foi fazendo as limpezas, as coisas foram clareando, foi andando. A gente precisa limpar aquilo que nos conecta essas coisas, né? Então a gente faz realmente essa limpeza para que aquilo que a gente não quer mais não chegue para a gente. Então a gente precisa sempre fazer isso, né? E com os nossos filhos não pode ser diferente, né? A nossa percepção em relação a eles como mãe, a gente tem que ter um pouquinho um olhar mais cuidadoso, porque afinal de contas o nosso papel é orientar, mas a decisão lá na frente, se vai escolher qual caminho, é deles, né? E a gente não carregar essa culpa, esse medo, né, de ficar o tempo todo, nossa, mas ele tomou tal atitude, fez tal coisa, nossa, eu errei, e agora, o que que eu faço? Não, calma, né? Calma, respira, olha para você um pouquinho, vamos ver o que está realmente acontecendo. E lembrando, né, que, por exemplo, os nossos filhos é uma parceria, né? Vamos lá, metade das coisas você ensinou, outra metade foi o pai que ensinou. Ah, tá, meu filho não teve o pai presente. Existiu alguma figura paterna que foi presente. Existiu algum laço aí de comportamento que vai ser parecido com um dos dois. Claro que ele tem a personalidade dele, claro que ele tem a forma dele, mas também tem essa formação do ego, né, que é como a gente chama, que vem dessa carga genética. Não adianta, vem dessa carga. E justamente por isso, dentro da mentoria, a gente faz esse mapeamento tanto do ego como dos valores, para justamente você entender o que que te fere, né? O que que te fere? Ah, ai, meu filho fez uma vergonha para mim. Ele falou, ele foi mal educado na frente de alguém. Qual o valor que tá te ferindo dele ser mal educado? Existe alguma coisa aí que tá te magoando. Porque talvez para ele foi mal educado, mas ele nem levou aquilo dali pro coração. Talvez nem a pessoa que recebeu levou pro coração. E por que que você está interferindo nesse meio termo? Qual a expectativa que você criou em relação a isso? É, e realmente cuidar isso, Simone colocou, né? A gente se curando, tudo em volta também muda, é impressionante, mas aconteceu comigo. A Simone conseguiu já realizar várias coisas em um curto período de tempo, né? Realmente querendo se olhar, querendo se conhecer, querendo ver realmente qual é o potencial que tem dentro de mim que ainda eu não estou usufruindo e estou olhando só para o lado negativo, para as coisas ruins. É o querer se libertar realmente, é o querer ter uma vida mais leve, saber que Deus deixou abundância e prosperidade para todos nós aqui na Terra, né? Mas basta você querer acessar, não adianta outras pessoas, a gente ficar aqui falando para você, vem se conhecer, que é bom, vem fazer limpeza energética, espiritual, que é maravilhoso. Você vai ver como você tira realmente um peso enorme das costas, como para você a comunicação entre todos da sua família fica muito mais harmoniosa, fica mais leve, fica mais fácil. Não adianta a gente ficar aqui falando se você não decidir tomar
esse primeiro passo, né? Se você não der esse primeiro passo, não adianta. Você sabe, tá, eu entendo, eu tô ano, entra ano, sai ano, tô aqui nessa mesma coisa e não muda a minha vida. Tá, o que que eu já fiz dentro de tudo isso? O que que eu já fiz e o que que eu ainda não tentei fazer, né? Então, fazer realmente esse balanço e tomar essa decisão. E E a realizar, né? diferença, Tá pra ação, gente. Aqui a gente não brinca em serviço, não. Não é só, elas vão cuidar de mim. A gente, como guardiã energética de vocês, de quem aceita entrar aí pra mentoria, tem trabalho lá dentro, sim. Tem movimento. Você precisa entrar em ação, querer mudar. Não é a gente. A decisão da sua vida tá com você, não com a gente. e a diferença não é só apenas de um tratamento de terapia em si, aonde você traz para a consciência. A diferença é que como com o nosso tratamento dentro da nossa mentoria existe esse trabalho espiritual e energético, o processo é quântico. Então, como acontece, né? Você traz para a consciência, você faz a ação necessária que precisa e tem uma velocidade, porque existe aí toda uma egrégora cuidando de você naquele momento. Então, é muito mais leve, é muito mais fácil, é com muito mais certeza do que vai acontecer, sabe? Muita gente pode confundir até com questão de religião, né? Mas não tem nada a ver com religião. Tem muito mais a ver com o seu interno, com a sua essência. Como a Lei falou, a gente não vai dar a receitinha pronta. Porque para cada um é diferente, cada ser é único, cada mãe vai ter uma dor única, cada relação com um filho vai ser diferente do outro filho. Você vai precisar ter um tipo de comunicação, com o outro vai ter outro tipo de comunicação, né? Um vai ser organizado, o outro vai ser desorganizado. E como que você vai adequar isso? Como que você vai fazer com que cada um realmente atinja a felicidade? Porque é isso que toda mãe deseja, que seu filho seja feliz. Exatamente. E estar preparada, né? Porque a gente fala assim, felicidade, mas é a felicidade do jeito que ele vê a felicidade e não de como você vê a felicidade para ele. Né? Muitas mães colocam assim, nossa, mas meu filho casou com fulana de tal, ela não é uma boa pessoa. Mas será que ela não faz ele feliz? Né? Então, assim, é a felicidade dele e não a sua. Entender isso também faz muita diferença. Ah, minha nora não faz comida pro meu filho, coitadinho dele, chega do trabalho cansado, tem que fazer. Gente, é a felicidade dele, né? Toda mãe, a gente precisa limpar realmente isso, né? É a felicidade dele, de como ele está, o sentimento, a emoção que ele está sentindo. E não como você idealizou, como você criou essa expectativa de como deveria ser, né? É claro que para a mãe a gente quer, né? Uma esposa, um marido aí perfeito, né? Nossa Senhora, tem que ser tudo e mais um pouco ainda. Acho que nem Deus, às vezes, no nosso olhar de mãe, não vai ser perfeito para os nossos filhos, né? Então, tirar realmente esse véuzinho da frente e olhar e encarar a vida como realmente ela é. E por que que a gente está falando de filhos aqui, né? E da mentoria? Porque dentro da nossa mentoria, um dos nossos pilares é o relacionamento, né? Os relacionamentos com as pessoas próximas, pode ser com o marido, com os filhos, com o pai, com a mãe. Então, um dos nossos pilares dentro da mentoria é realmente olhar para os relacionamentos. Então, o tema de hoje tem muito a ver com isso. Aí tem muito a ver com isso, né? Dos filhos, que para muitas mães geram ainda uma dor, um desconforto. Não é tão fácil, como a Lô falou, né? Na adolescência. Nossa, que a gente mais escuta, tá? É adolescente, muito difícil. Nossa, tá naquela fase da rebeldia. Nossa, como é difícil. Falo, gente, como tá sendo leve? Eu acho que eu tô amando essa fase. A Lô também já falou aqui que tá amando essa fase. Eu, assim, eu acho que eu curti todas as fases, mas eu posso falar que uma fase que eu estou plena, estou aproveitando isso, é a fase da adolescência, realmente. Então, assim, é com a gente,
não é com o outro, né? O que você estava falando me fez refletir. Muita gente também fala assim, mal da sogra, né? Ai, a minha sogra se mete em tudo. A minha sogra opina sobre como eu crio meu marido, meus filhos, que absurdo. Minha sogra fala não sei o quê. Tá, e você tá sendo como mãe, né? Você tá opinando muito na vida dos seus filhos, você tá julgando o processo dos outros, entende? Entende que é olhar muito para o que a gente está fazendo. A gente acaba achando, pelo menos assim, a visão que eu tinha, tá? Pode ser que de outras pessoas seja diferente. A visão que eu tinha era: minhas filhas, quando eram pequenas, eram bonecas, e que eu não imaginava que elas iam crescer, né? Parece que você não consegue visualizar que elas vão crescer. Só que cada ano que passa, vai um degrau, né? E esse degrau, ele requer responsabilidade, ele que requer um desapego assim, no sentido de soltar mais um pouco, né? De deixar fluir mais. Ele requer entender essa questão da liberdade que eles precisam ter, né? Cuidar da liberdade. Então, cada ano vai ser de um jeito. E quando elas crescerem, vai ser completamente diferente. E aí, será que o amor incondicional que eu realmente propago, se vai existir condição quando elas forem mais velhas, quando elas forem adultas? Então é necessário que eu olhe hoje isso. Eu não posso esperar elas chegarem lá, ser adultas, e eu dar condição para o meu amor. Não, eu só vou dar carinho para minha filha se ela for almoçar comigo aos domingos. Porque é o que muita mãe faz. Quantas sogras aí vocês conhecem, né? Porque é fácil a gente falar de sogra, né? A sogra é fácil falar. Coitada, minha é maravilhosa, tá? Sogra. A minha também. É fácil a gente falar de sogra porque as pessoas visualizam melhor, né? Ah, é um absurdo. A minha sogra exigiu do meu marido que ele fosse almoçar num domingo, sendo que eu tinha combinado de fazer uma outra coisa. Tá, e o que você combinou com o teu filho? Né? O que você combinou com o teu filho? Tá, será que teu filho quer ir? De onde tu quer ir? Já perguntou isso pra ele? Então, trazer essa clareza, essa minúcia, eu falo que tira o julgamento de muita coisa externa. E aí você percebe que não, que você está errando também, que você erra e que você precisa olhar para você nesse momento. É exatamente isso. Nossa live é rapidinha mesmo, é só para trazer um pouquinho mais de consciência para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Encaminhe para quem você deseja que esteja com você nesse processo de autoconhecimento, que esteja com você nessas melhorias internas aí, porque é tão gostoso você ter com quem conversar a respeito disso, com um olhar de vida diferente do que todos aí estão dizendo, que é tudo muito difícil, que tá tudo muito complicado, que, meu Deus do céu, é tão mais leve você ter por perto pessoas que compartilham, né, do mesmo ponto de vista que você. Então, aproveite e encaminhe para que essa live chegue para mais pessoas. E também comente depois, né? Vai ficar salva, comente como está a sua relação com o seu filho, quais estão sendo o seu progresso com ele, porque a gente sempre está evoluindo em tudo. Então, é isso. Que vocês tenham, façam, né? Eu não gosto de tenha. Façam uma excelente semana. Qualquer coisa, nos mandem uma mensagem aí que a gente tira qualquer dúvida sobre a mentoria individual. É isso, gente. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima live.